Eu sou a Raquel Chaves, apaixonada por histórias e por empreendedorismo. Hoje estou em Gurupi, no Tocantins, e vou conhecer a Marise. Ela é doutora em biologia, empreendedora e criou um negócio sustentável e inovador com peixes. Conta a virada? Ikigai é uma palavra japonesa, vindo de uma região do Japão. Na verdade, teve um estudo que eles queriam entender por que as pessoas dessa região viviam por tanto tempo. E aí, eles falavam assim que era o Ikigai e não tinha uma tradução. E aí depois eles entenderam que essas pessoas, todo dia pela manhã, eles tinham uma atividade, eles faziam o que gostavam. Então, assim, ela é uma filosofia de vida. É aquela história de o que te motiva a acordar todos os dias? Qual que é o seu objetivo de vida, né? Algo que a gente ama fazer, faz bem, as pessoas reconhecem e pagam por isso, e também que pode fazer alguma diferença no mundo. Quando a gente encontra tudo isso, a gente encontra o nosso Ikigai. Acho que desde quando eu me conheço, por gente, sempre gostei de água. Os peixes, eu sou fascinada. Inclusive, a biologia, ela veio por causa do peixe. Eu sou professora na Universidade de Gurupi, na UNIRG, né? Ministro as disciplinas de biotecnologia, genética e bioquímica. Sou do interior de São Paulo. Quando eu terminei o meu doutorado, eu estava em busca do meu primeiro emprego, né? E aí teve uma oportunidade, um concurso aqui no Tocantins. E aí, depois que eu vim pra cá, eu entendi que não tinha muitas tilápias aqui. Quando eu cheguei aqui, eu senti muita falta. Só que aqui não era permitida a criação por ser um peixe exótico. No final de 2018, liberou a produção. Então, eu falei, pô, vai ser um desafio iniciar o cultivo da tilápia no estado, mas a gente vai ser pioneiro. Aí todo mundo passava e falava, mas por que você vai querer criar tilápia? Ninguém conhece a tilápia. Eu falei, pois é, eu sei que é bom e é por isso que eu vou trazer. Na realidade, a gente acreditava no nosso sonho, mas se ia realmente dar certo, a gente não tinha certeza, mesmo porque a gente nunca tinha criado um peixe. Eu conheci a Ikigai desde a ideia, né? Nós trabalhamos juntas na universidade e ela começou a montar junto com a outra professora da universidade. E aí a gente acompanhou, né? Desde dos primeiros passos, né? O plano de negócios, a procura por informações, escolher uma área mais específica, né? O que é mais desafiador, principalmente para uma mulher que está entrando no ramo mais de homens, né? É realmente a gente conseguir um lugarzinho ali, porque ninguém conhecia a gente não era da área. Então, quando a gente começou, nós éramos as doidas. E depois a gente vai abrindo cada registro de cada tanque, tá? A sustentabilidade aqui na Ikigai, ela se deve principalmente porque a gente consegue recircular, reaproveitar a água. A água, ela vai pro tanque, do tanque os peixes eles vão comer, vão defecar, vai ter os resíduos sólidos. Então ele passa por um decantador, um filtro biológico, né, que é feito por plantas e bactérias, e aí elas converte aquilo que é tóxico pro peixe e para aquilo que não é mais tóxico para o peixe. Então, nessa passagem é que faz com que a água ela se torne propícia para voltar para os tanques de novo. E fora isso também, que a gente não devolve para os rios esses resíduos, essa água da criação do peixe. A gente utiliza 100% dela aqui na Ikigai, hoje em dia, para fazer a produção de hortifrutis. E para deixar um pouco mais sustentável ainda, no ano passado a gente conseguiu, né, um financiamento, inclusive foi um projeto do governo para a piscicultura, né? Então a gente optou em colocar a energia solar para poder ajudar um pouco, assim, a longo prazo, né? Ajudar um pouco nas contas aqui da Ikigai. O grande diferencial da Ikigai é a forma como a gente produz, que influencia diretamente no sabor da tilápia. O processo, ele inicia na compra dos alevinos, então a gente não produz os alevinos aqui. Mas, por outro lado, a gente faz toda a cadeia, né, até chegar no consumidor. Eu acho que é o propósito, a missão que ela tem. Não é só levar um peixe, é realmente desmistificar essa cultura que pra gente produzir algo, a gente tem que agredir a natureza, a gente tem que poluir a água, danificar alguma coisa. E a gente procura oferecer não só a qualidade, mas como um capricho também em cada produto que a gente entrega.
Ai, muito obrigada, muito obrigada. A Ikigai, ela foi fundada, né, em novembro de 2019. Não era Ikigai também o nome. Em maio de 2020, a gente colocou os nossos primeiros peixes. Mas aí começou um pequeno pesadelo por causa da pandemia, que foi algo que eu acho que foi marcante na vida de todo mundo. E no final das contas, a sociedade acabou. E nisso eu estava com dificuldade de selecionar pessoas aqui, que eu não tinha experiência ainda de seleção de pessoas. E eu peguei Covid também nessa época. Foi muito difícil para mim. Eu engoli o choro e continuei. Em 2021, a gente começou a engrenar, começou a vender os peixes. Quando a gente conseguiu, a gente perdeu toda a nossa produção. Teve um problema de energia elétrica aqui e tal. Nós perdemos aqui na Ikigai em torno de 25 toneladas. Não estava assim bem preparado para quando faltar energia, essas coisas, né? Tá no começo. Então, precisava de colocar um gerador para auxiliar. Nossa, aquele dia foi muito triste. A gente tem que reerguer, tentar reerguer e tocar o barco para frente. Eu não desisti, eu acho que é por eu acreditar muito, muito nesse projeto. Agora que vocês já conheceram um pouco sobre a Marise e a Ikigai, chegou a minha vez de saber cada detalhe desse negócio e entender como ela superou esses desafios. Marise! Oi, Raquel! Tudo bem? Tudo jóia. Prazer Bom te não. conhecer. O prazer é todo meu. Amei a filosofia Ikigai, muito legal. Ai, Super interessante essa coisa do propósito que te faz levantar todos os dias. sim, realmente é o que nos motiva, né? Mas 2020 foi um ano desafiador para vocês, Poxa não foi? vida. Demais. Veio a pandemia. Com isso, vocês tiveram dificuldade de manter a sociedade. Isso. Você pegou Covid, não estava no seu gás total. Não. Imagino que deve ter sido difícil. Ai, com certeza. Porque a sócia, ela estava mais à frente da gestão, né? E eu da produção. Você né? teve que assumir os dois papéis. Aí eu tive que assumir os dois. Quer dizer, eu tive que correr atrás para aprender, né? E como que você fez? Onde você buscou ajuda? É até engraçado essa história, porque eu estava na internet ganhando conhecimento mesmo, né, sobre a piscicultura. E aí apareceu uma consultoria, né, do Sebrae. A ideia era focar no problema principal da empresa e trabalhar nesses 3 meses com esse problema. Só que Qual que era o problema principal? o nosso era contratação de funcionário. A gente começou com esse. Então eu falei, a primeira coisa, eu preciso selecionar pessoas boas e que, assim, acredite um pouco na Ikigai. E aí depois foi em promoções de vendas, né? Como organizar um pouco os procedimentos. E como foi o fim dessa consultoria, assim? O que coroou esse trabalho de vocês? Esse trabalho em conjunto foi muito bacana. E aí no final do ano, né? Depois de 3, 4 avaliações que a gente teve durante esse ano de 2021, já, a gente ganhou um prêmio, né, do Sebrae como a empresa aqui do Tocantins que mais desenvolveu, né, com 147%. Mas aí também teve o desafio da morte dos peixes. Sim, então quando a gente achava que já estava tudo muito bom, inclusive assim, foi no mesmo dia da premiação que a gente teve que recalcular, na verdade a gente teve que esfriar a cabeça primeiro, né, viver um pouco do luto, porque a gente leva de 6 a 7 meses, né, para poder começar a vender. Nossa, E até então tempo. só investindo. Bom, e aí o Sebrae entrou de novo na minha vida com o edital do Inova Amazônia. E aí eu falei, bom, vamos escrever o projeto para a parte de consultoria, então implantação, né, e consultoria desse sistema que a gente está tocando, que é o sistema de recirculação de água. Na verdade, você criou um novo modelo de negócios nesse intervalo de tempo. Isso, porque quando a gente iniciou a produção, a ideia sempre foi assim, vamos aprender a produzir para depois ensinar, que na verdade é a nossa expertise, que é a parte de educação, né? Mas antes da gente transmitir o conhecimento, a gente tem que ter a prática. E aí a gente também pensou, a gente vai se diferenciar, por quê? Porque a gente vai praticar e vai mostrar o que a gente está praticando. Então, no final das contas, o que nos salvou nesse ano de 2021 foi realmente Nova Amazônia. Quais foram os frutos que o Nova Amazônia te trouxe? Nossa Senhora, foi muitos frutos, gente. Foram empresas de vários estados, né, que concorreram à vaga. E aí foram 20 empresas para a Alemanha para conhecer um pouco do hub tecnológico de lá e fazer contatos mesmo, né, para tentar já pensar em exportação.
Logo no início da Ikigai, a Marise enfrentou vários obstáculos. O rompimento da sociedade, a Covid, que fez com que ela tivesse que se afastar dos negócios por um tempo, e a perda dos peixes. Além disso, ela não tinha experiência em gestão, pois essa parte ficava a cargo da ex-sócia. Tudo ao mesmo tempo acontecendo na vida dessa empreendedora, gente. Mas ela não desiste nunca. Marise buscou diversos cursos de capacitação para aprender como gerir uma empresa e também participou do projeto Inova Amazônia. Isso deu um novo fôlego para Ikigai. Chegamos na Ikigai. Muito bom, bem-vinda. Tô vendo aqui 7 tanques elevados. Por que eles são dessa forma, Marise? Para ocorrer a recirculação de água, precisa ter o desnível entre os tanques e o filtro biológico. Aí, no caso, a água ela vai por gravidade. E outra coisa que eu falo assim, tudo que tem aqui são coisas que eu consigo fazer. Eu acho que aí todo mundo pode ter, é um sistema de forma acessível. Esse ramo da piscicultura, ele é predominante masculino? Masculino, mas tem muitas mulheres já, assim, engajadas também. Mas o manejo ainda demanda muita força, né? Ou equipamentos. Esse ramo que você tá, a piscicultura, ele exige um escalonamento, um planejamento, né? Uma mão de obra especializada. Como é que você aplica isso na relação com os funcionários? Como você seleciona os funcionários, treina os funcionários? Eu aprendi agora, né, a observar o que a gente precisa lá dentro, para depois ir direcionando assim o perfil. E vai observando quem que às vezes tem habilidade para isso, né, ou disposição para poder aprender. Isso aí, na verdade, é mais importante do que a pessoa ter o conhecimento na área. E os seus colaboradores, eles também fazem a parte de atendimento ao cliente? Faz sim. Principalmente quem está lá na piscicultura mesmo. Eu gostei muito dos produtos, porque tem um diferencial, né? Pela qualidade, por ser mais natural. Eu acredito que o trabalho da Marise é de extrema importância. Ele tem uma visão, assim, muito abrangente do cuidado com o meio ambiente e também que tipo de alimento você está levando para sua casa. Como é que funciona o planejamento de negócios de vocês? A gente tem que planejar, querendo ou não, de 6 a 7 meses antes, para ver o que a gente vai querer lá na frente. Porque o peixe tem o ciclo dele de 6 meses para ir para batedouro. Isso, exatamente. E o que faz da Ikigai um negócio inovador e sustentável? Quando a gente planejou, não planejou ser tão grande desse jeito, né? E cada vez mais, né, com a aceleração lá do Inova Amazônia, a gente entendeu, a gente conheceu, né, uma nova sigla, que é o ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, que as empresas, né, deveriam pensar em implantar alguns desses 17, né, até 2030. Então tem um certo objetivo, tem data para isso, né? E aí a gente, estruturando a nossa empresa, a gente conseguiu contemplar 12 a 13 na verdade, né, ODSs. Então eu falo assim que o planejamento, a vontade de ser sustentável, a vontade de fazer alguma coisa melhor assim para o mundo, tá muito forte dentro da gente, né? Marise, a gente passou o dia todo aqui falando sobre peixe. Me bateu uma vontade de comer um peixe, você não tá, não? Imagino, sim. E olha que eu preparei um peixe super especial lá na minha cozinha. Ai, era e notícia. você tá super convidado de ir lá. Bora lá? Bora demais, era a notícia que eu queria ver. Olha que lindeza! Quer dizer que além de empreendedora, você é uma ótima cozinheira? Ótima, não sei. Vamos provar para ver se... Já te digo se é ótima mesmo. Vamos ver. Muito saboroso. Me conta um pouquinho das suas perspectivas de futuro, pessoais da Ikigai. Pois é, tem muitos, na verdade, né? Mas principalmente iniciando, né, com cursos e capacitações, fazendo com que os produtores locais também utilizem desse sistema, né? Então a gente gostaria de ministrar os cursos para que eles também possam produzir da mesma forma que a gente produz, tendo qualidade, né? Fazer também com que todo mundo encontre o Ikigai, né? Porque se todo mundo está fazendo, está feliz, né?
e produzindo ou se alimentando, eu acho que vai conseguir chegar no seu Ikigai. Você participou da missão internacional, né, junto com o Sebrae, foi para a Alemanha. Como que você imagina para o seu futuro essa perspectiva de internacionalização? A melhor possível. Eu acho que essa missão abriu a minha mente e portas, né, na verdade. Indo para lá, observando o interesse das pessoas de lá com relação ao sistema, encorajou um pouco mais, né, para a gente se capacitar em exportar o nosso serviço, que é a prestação de serviço, e também o contato que a gente teve, né? Eu acredito assim, estando também junto com a ONU, a gente tem uma possibilidade de realizar um dos sonhos, que é levar esse sistema para quem mais precisa, né? E fazer um mundo melhor, né? Eu acho que para o mundo, eu acho que esse é o meu Ikigai mesmo, fazer um mundo melhor. Muito obrigada, Marise. A sua história inspira realmente muitas pessoas, me inspira. Eu adorei compartilhar desse dia, dessa história com você. Isso faz eu pensar bastante, inclusive, sobre o meu Ikigai. Ah, muito bem, porque o que a gente mais quer é que todo mundo encontre seu Ikigai mesmo, de verdade. A Marise é uma empreendedora determinada e muito dedicada. Tudo que ela se propõe a fazer dá certo. Num momento difícil e bastante desafiador em que ela pensou em desistir, ela mergulhou fundo nas consultorias, se dedicou à parte da gestão empresarial e acabou tendo excelentes resultados, saindo de um momento difícil para bater as metas de venda em poucos meses. Além disso, ela separa muito bem as finanças pessoais das finanças do negócio. Isso é determinante para o sucesso financeiro e sustentável do negócio. Falando em sustentabilidade, ela reutiliza todos os recursos disponíveis na sua piscicultura e é sempre atenta a esses processos de inovação para que ela consiga se diferenciar nesse mercado. Realmente muito orgulho da Marise. O que você ama fazer, o que você faz bem, o que as pessoas te pagam para fazer e como isso ajuda o mundo. Esses 4 pilares movem não só a Marise, mas muitas pessoas que estão empreendendo. E você, já descobriu qual é o seu Ikigai? Uma surpresinha para marcar a sua participação no nosso programa. Oh, gente, que coisa boa! Quero muito te agradecer por ter participado do Conta Virada, nosso programa. Oh, gente, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi excelente ótimo. Passar esse dia com você. Maravilhoso. Aprender sobre peixes, aprender sobre superações. Realmente não foi fácil. Não. Você teve aí momentos que você tinha todos os motivos para desistir. Mas você seguiu em frente. E firme e forte, se Deus quiser, mais adiante ainda, né? E com a sua organização, sua determinação, você ainda vai muito longe, eu tenho certeza. Amém. Obrigada. Obrigada.